Olá, alunos e alunas de hermenêutica do 8º período da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda discutindo as origens da hermenêutica e o desenvolvimento da hermenêutica, né? Então, como nós vimos na última aula, nós vamos trabalhar com hermenêutica e argumentação jurídica, e aí nós temos que entender em que sentido nós vamos usar a expressão hermenêutica e por que a argumentação jurídica ela pode ou não estar de acordo com a própria ideia de hermenêutica, né? Então, na verdade, nós não vamos aqui trabalhar com a teoria da argumentação jurídica enquanto métodos formais para se chegar a uma decisão jurídica supostamente adequada. Exatamente porque o que a hermenêutica vai nos mostrar é que esses métodos formais não são capazes de nos garantir de modo certo que a decisão é correta, que a decisão é adequada. Então, nós não vamos trabalhar com as teorias da argumentação. Mas, obviamente, a hermenêutica ela tem, sim, alguma relação com a argumentação jurídica, pois a argumentação é a explicitação da compreensão, a explicitação do compreendido, como vai dizer o professor Lênio Streck, né? Então, nós temos que entender em que sentido nós vamos usar a expressão hermenêutica, né? E por que não interpretação, né? Nós usamos aqui a palavra hermenêutica para mostrar que a interpretação é apenas um momento do processo maior, que é o processo hermenêutico, né? Mas para isso, para que a gente possa entender essa expressão, temos que compreender de onde vem a palavra hermenêutica. Hermenêutica vem do grego, hermeneuem, e se relaciona à mitologia grega, pois está ligado ao nome do deus grego Hermes, da mitologia. De acordo com a mitologia, Hermes era o mensageiro, pois homens e deuses não compartilhavam uma linguagem comum. Os deuses não compreendiam a linguagem dos homens e os homens não compreendiam a linguagem dos deuses, de modo que era preciso ter um tradutor, um interlocutor que fosse capaz de traduzir as mensagens, seja dos homens para os deuses ou dos deuses para os homens. E esse deus era Hermes. No entanto, como nem homens e deuses, nem deuses compreendiam a linguagem um dos outros, no final das contas, o que valia era a mensagem de Hermes, e já não se sabia mais se Hermes estava de fato dizendo aquilo que os deuses estavam dizendo, ou se ele não estava, na verdade, interferindo e colocando algo seu nessa tradução. Essa pequena história mostra exatamente o problema fundamental da hermenêutica, que é a ideia da tradução, do diálogo, né? Da impossibilidade de interpretar e compreender textos sem aplicá-los, né? Sem que o próprio intérprete se coloque nesse processo de compreensão, interpretação e aplicação de textos, que é um processo unitário, como nós vamos ver ao longo do semestre, né? Então, é nesse sentido também que podemos dizer que nós somos seres hermenêuticos, né? Na medida em que nós estamos condenados a interpretar, né? A interpretação ela faz parte da nossa vida, porque tudo que vem a nós vem por meio de textos, né? Nós transformamos tudo em texto, né? A linguagem, portanto, nessa perspectiva hermenêutica, ela se coloca como centro, né? E não mais como uma terceira coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto, né? Então, com a hermenêutica, nós vamos entender, né, que se funda um novo paradigma de compreensão, a intersubjetividade. Nós somos capazes de compreender as coisas, de compreender o mundo, na medida em que somos capazes de dialogar e de interagir com os outros. Então, é por meio do outro, do diálogo, que nós somos capazes de conhecer o mundo, de conhecer as coisas, né? Como vai dizer Gadamer, tudo que pode ser compreendido é unicamente linguagem, né? Não existe nada
fora da linguagem. Daí porque utilizarmos a expressão hermenêutica e não interpretação, seja para mostrar que o problema da compreensão de textos não é um problema meramente metodológico, seja para mostrar também que ao interpretarmos textos, nós não apenas interpretamos, mas também compreendemos e aplicamos esses textos. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nos encontramos para desenvolver mais o nosso conteúdo. Até lá!